Estamos de volta com o Ângulos e Ideias e hoje nós trazemos como tema o trabalho escravo. Bom, a gente estava conversando e eu perguntei para vocês de onde que vêm, né, essas pessoas, para onde elas vão, pessoas de outros países, quais são os estados que mais têm pessoas que estão nessa situação e que são enviados para trabalhos escravos. No Maranhão, segundo dados pesquisados, a concentração de trabalhadores que são escravizados se dá na região que denominam de Tocantina, que é aquela região que compreende o oeste e o sul maranhense. Sendo que os trabalhadores migrantes, eles não são propriamente dessa região, eles migram da região ali do centro maranhense, da região de Codó, né, colocando como um ponto de partida, para aquela região do oeste sul-maranhense onde eles serão escravizados, e também para o sul do país, especialmente também para a região de Minas Gerais, que com a questão do crescimento da escravidão contemporânea na construção civil, também se concentra muita gente nessa região do sul, sudeste brasileiro. Eu acho assim que tem que pensar por que essa região do centro maranhense, né, ou essa região dos Cocais, ela tem um índice grande quando você tem as fiscalizações, você tem muita gente resgatada que é oriunda dessas regiões, porque são normalmente agricultores familiares. Porque a questão fundamental aí são duas coisas. Primeiro que a agricultura familiar é sazonal. Então, tem um período, normalmente no primeiro semestre, o agricultor maranhense, as principais culturas, a mandioca e o arroz. Então, normalmente no primeiro semestre, você tem as atividades mais intensas na atividade agrícola, da agricultura familiar. E o segundo semestre, normalmente é um período que você tem menos necessidade de mão de obra dentro da agricultura familiar. Então, tradicionalmente, essa mão de obra ela fica disponível para o deslocamento. O deslocamento pode ser para a região tocantina, para essas atividades aí da pecuária, a atividade da produção de carvão, eucaliptocultura, ou pode ser para outras regiões do país. Então, eu acho que a gente precisa também relacionar muito essas situações de trabalho escravo no Maranhão com a situação da agricultura familiar. Que um grande pensador brasileiro, Caio Prado Júnior, quando ele escreveu um livro chamado A Questão Agrária no Brasil nos anos 70, nos anos 60, ele já dizia, se você fortalecesse a agricultura familiar, você ia diminuir os casos de trabalho escravo, porque se você tem uma renda suficiente, se você tem terra, assistência técnica, etc., esse trabalhador não necessariamente precisa se deslocar milhares, às vezes, de quilômetros de distância para vender sua força de trabalho numa situação absolutamente aviltante e degradante, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, essa é uma região de agricultores familiares, agora uma agricultura familiar que está submetida a diversas dificuldades. Uma delas é o pagamento da renda da terra, né? O pagamento do foro. Se você vai nessa região Codó, Caxias, Coroatá, você ainda tem muitas situações em que esse trabalhador, para cultivar alguma coisa, para se reproduzir, tem que pagar uma renda para um proprietário fundiário que, via de regra, é absenteísta. Então, essa assimetria que vai ocorrer lá, a exploração do mercado de trabalho, ela está relacionada muito a essa desigualdade no acesso à terra, que vamos esquecer, né? Quer dizer, o Maranhão, volto a dizer, é um estado que tem na agricultura, na atividade agropecuária, a maior parte da sua população economicamente ativa e economicamente ocupada. Aí acontece um efeito cascata, né? Porque não afeta só o trabalhador, mas a família dele toda, né? E nesse raciocínio de efeito cascata, como é que inicia isso? Como é que a pessoa, ela tá aqui na sua vida cotidiana, normal, e ela cai numa cilada dessa, digamos assim, do início do trabalho escravo? Vem bem do que o Marcelo estava falando. Primeiro, nasce da falta de oportunidades. Então, são pessoas vulneráveis que estão numa situação econômica bem difícil e elas veem nessas promessas que algumas pessoas trazem, vão para a cidade, passam com carro de som, fazem promessas de melhores salários, de boas condições de trabalho, e aí elas acabam embarcando nessa aventura, e só quando chegam no local de trabalho é que vão ver que foi mesmo só uma promessa, que as condições de trabalho são péssimas, que o salário não dá, inclusive para ele enviar para a família, que é o grande sonho desses trabalhadores, né, de enviar dinheiro para as famílias viverem em melhores condições. Então, não é a cilada, muitos deles caem e reincidem, porque, de fato, a gente ainda está muito lento nessa geração de oportunidades de terra, como
o Marcelo, de acesso à terra, como o Marcelo acabou de falar, né? Então, a gente vem de anos de atraso, de anos de concentração de terra no estado do Maranhão, em que a gente hoje está tendo mesmo muito trabalho para reverter esse quadro. Então, reverte esse quadro como? Gerando trabalho, gerando renda e acesso à terra nesses municípios, né? Onde os trabalhadores saem, que como os professores bem apontaram, é aqueles municípios, é o município de Codó, é o município de Santa Luzia, é o município de Buriticupu, Açailândia, são municípios que não só geram muita mão de obra escrava para outros lugares do Maranhão e do Brasil, como também são locais onde acontecem fiscalizações, no geral, em atividades ligadas à agricultura. Então, tem uma cultura que precisa mudar nesses estados, de como produzir e de não utilizar esse tipo de mão de obra, uma cultura que é, inclusive, introjetada pelos próprios trabalhadores que são escravizados, muitas vezes, que eles acham que tem que trabalhar assim porque é o único jeito de trabalhar. Então, tem que mudar isso, mudar a cultura escravocrata dos grandes proprietários de terra do estado do Maranhão, que ainda insistem em utilizar a mão de obra escrava. Então, tem que mudar essa cultura, tem que mudar uma série de outros fatores para que a gente consiga, de fato, essa cilada eles realmente não se sintam seduzidos Se a ter em cair. mente que se deve desenvolver, se trazer desenvolvimento para o Estado, mas sem se violar direitos humanos. Porque o que se tem hoje é desenvolvimento com violação de direitos humanos, se praticando a escravidão contemporânea. Desenvolve, mas de que forma que eu estou desenvolvendo? Utilizando as pessoas, explorando a sua dignidade, restringindo a sua liberdade para que eu tenha lucro? Então, é um desenvolvimento que existe hoje com a violação desses direitos mínimos, direitos humanos do trabalhador. Aí desenvolve por um lado e a outra pessoa, o outro lado, fica completamente comprometido. Né? E projeções futuras? A gente pode falar de avanços, retrocessos nesse combate ao trabalho escravo? Como é que estão as projeções? O Brasil é um dos países no mundo que tem a maior corpo normativo, né, de repressão ao trabalho escravo. Nós temos o artigo 149 do Código Penal, que é utilizado na esfera penal e também na esfera trabalhista. Nós temos duas convenções internacionais da OIT, que é a Convenção 29 e a Convenção 105, que foram ratificadas pelo país. Nós temos vários outros tratados internacionais em que o Brasil ratifica, né? Ou seja, internacionalmente o Brasil ele é um exemplo de normas no combate ao trabalho escravo. Mas, em contrapartida, é um país que ainda tem uma grande quantidade de pessoas sendo escravizadas e exportando mão de obra para a escravidão. Mas, de uns tempos para cá, isso parece que está tentando ser modificado. Porque, embora esse conceito, como nós já falamos, tenha sido ampliado no final de 2003 pela Lei 10.803 de 2003, ele tem um sério risco de ser restringido novamente. Porque nós temos a PEC 81, né, de 2014, que passou a admitir a expropriação de terras, nos termos da Constituição Federal, de pessoas que sejam identificadas praticando trabalho escravo. Então, se eu sou fazendeira, tenho uma terra, e lá bateu uma fiscalização e se localizou o trabalho escravo, há a possibilidade de expropriar essa terra. Só que quando essa PEC foi aprovada, se estabeleceu que a lei regulamentaria o que seria trabalho escravo. E aí o que acontece? Existe um projeto de lei tramitando, né? E esse projeto de lei ele tem a intenção, de acordo com o que se tem divulgado, de restringir esse conceito. Então, um conceito que foi ampliado para estabelecer outras hipóteses, como trabalho em condições degradantes, jornada exaustiva, a própria servidão por dívida e o trabalho forçado que já existia, ele, se passar esse PL, ele vai voltar a ser somente redução à condição análoga de escravo, o trabalho tipicamente forçado. E isso será um retrocesso por quê? Porque dados mostram que as fiscalizações que passaram a ocorrer de 2004 para cá, elas, em sua maioria, identificam trabalhadores em condições degradantes ou em jornada exaustiva. Então, se retirar a jornada exaustiva como hipótese, se retirar o trabalho em condições degradantes como hipótese, vai fragilizar em muito a punição. O Ministério Público do Trabalho não vai mais poder atuar da forma que ele atua, e o Ministério do Trabalho e Emprego vai fiscalizar o quê? Fiscalizar nada. Então, eu espero que o país, que os nossos congressistas, eles pensem bem e que não consiga ser aprovado esse PL, porque se ele for, todo esse avanço que nós tivemos até hoje corre o sério risco de se transformar num retrocesso social imenso.
é nessa mesma lógica dos retrocessos legislativos, né, que é uma lógica onde se escreve as recém-alterações na consolidação da Lei do Trabalho, o PL 6642 de 2016, que pretende regulamentar o trabalho rural, por exemplo, ele, infelizmente, e essa é uma posição, inclusive, da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que é a CONATRAE, que é quem discute esse tema a nível nacional, ela repudia esse PL, porque em vez dela regulamentar o trabalho rural para melhor, ela retrocede em uma série de aspectos, como, por exemplo, ao pagamento in natura. Então, o trabalhador pode ser pago por alimentação, por alojamento, por moradia. Então, isso, infelizmente, aponta para a gente para retrocessos, né? Mas, para não falar só de coisa ruim, né, a nível de Estado, a gente tem tentado mudar um pouco dessa realidade, né, por reconhecer que o Maranhão ainda ocupa esses dados e por saber também que a gente não vai reverter esses dados do dia para a noite, né, a gente tem elaborado uma série de políticas aí, em conjunto, tanto com a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, quanto com as secretarias, né, quanto com os parceiros da sociedade civil, elaborado uma série de políticas para gerar essas oportunidades que a gente precisa e para gerar o acesso à terra, que nós sabemos que hoje são as causas principais, né, do trabalho escravo dentro do nosso estado, né? Então, um desses projetos, por exemplo, é o projeto em parceria com o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia, né? O Marcelo pode até falar com mais propriedade de como ele já desenvolve há muitos anos um trabalho ali de atendimento ao trabalhador, de ajudar a reinserir aquele trabalhador para que ele não volte ao trabalhador resgatado, para que ele não volte ao trabalho escravo. Eu acho que isso, tanto Cláudio e Daina falaram sobre esses retrocessos, né? Quer dizer, a gente vinha tendo uma melhoria na atuação da fiscalização, muito por conta da pressão da sociedade civil, e aqui em nosso estado, a partir de Açailândia, né, uma iniciativa dos missionários combonianos, constituíram, aí no final dos anos 90, o Centro de Defesa da Vida e Direitos Humanos, Carmen Bascaran, que desenvolveu uma verdadeira tecnologia social de atuação, de combate à erradicação do trabalho escravo, né? Quer dizer, é um modelo reconhecido, se você pegar os relatórios da Organização Internacional do Trabalho sobre o Brasil, como uma experiência exitosa, né, de atuação, de militância, tanto na zona rural como na zona urbana. O Centro de Defesa, porque essa região é a região onde concentrava as principais denúncias, né, quer dizer, mas depois instalou uma unidade em Santa Luzia do Tide, chegou a instalar também aqui em Santa Quitéria, ou seja, se tornou um modelo do combate ao trabalho escravo. Também era importante, por conta de todo esse trabalho aí, da Comissão Pastoral da Terra também, que é um outro ator importante, Repórter Brasil, organizações internacionais como a Anti-Slavery, a Anistia, ou seja, você formou uma rede de entidades da sociedade civil que deu maior repercussão a essa questão do trabalho escravo, que começaram a desenvolver iniciativas de você ressocializar esse trabalhador que era resgatado da situação de trabalho escravo. Então, aqui no Maranhão, nós tivemos uma iniciativa do Centro de Defesa da Vida com o Instituto Carvão Cidadão, que foi uma iniciativa importante, que as empresas do setor siderúrgico foram obrigadas a criar um mecanismo de autofiscalização e que hoje também não funciona mais, tá certo? Por conta da crise também no setor. Isso era um modelo que chegou a ser exportado para o Mato Grosso, onde eles tentaram criar também um instituto semelhante para o combate ao trabalho escravo na situação do algodão, que era o Instituto Algodão Social. Enfim, o Maranhão se tornou também uma referência nesse trabalho de luta contra o trabalho escravo a partir dessa experiência pioneira de Açailândia e que deve também ser relacionado, vamos dizer assim, com a criação em 2003, 2004, do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Escravo, o FOREM, tá certo? Que foi justamente que levou, vamos dizer, essa discussão da situação de trabalho escravo para outras regiões do Estado, e a partir do momento que, por isso que a comunicação é muito importante, né? A partir do momento que você divulgou, que você trabalhou essa temática com organizações da sociedade civil local, começaram a surgir denúncias de trabalho escravo em regiões que antes não tinham essa tradição, como a região de Codó, Caxias, etc. Então, nós temos também, vamos dizer assim, uma experiência que é importante de militância e de trabalho, de atuação ao combate ao trabalho escravo, né? Que eu acho que vai ser fundamental para que a gente possa resistir contra essas reformas aí
que visam aí voltar o Brasil ao século XIX, ao século XVIII. É isso que eu estou pensando aqui. Essa descaracterização, ela acaba voltando para aquele modelo de colônia, né? Isso, do de Brasil escravização colonial. do Brasil colonial. Vocês falaram de denúncia. Como é que a gente faz, nós, cidadãos de bem, para denunciar esse tipo de atitude quando a gente identifica? Qual é o órgão? Você pode fazer uma denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério Público do Trabalho, também esse centro de defesa, né, Carme Bhaskara, na região de Açailândia, ele recebe denúncias e repassa às autoridades competentes para tomar as medidas necessárias. Comissão Pastoral da Terra também. Também Tem a Ouvidoria também de Direitos Humanos, né, da Secretaria de Direitos Humanos, que também tem recebido denúncias. É um canal que pode ser acessado tanto pela página mesmo da CETPOP, quanto fisicamente no prédio da Secretaria. Então, aí já fica todo mundo sabendo, né, como agir nesse tipo de situação. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Tava muito legal o papo, mas agradeço a participação de vocês. E é isso, né? Nossas informações foram quentíssimas aqui para vocês sobre o trabalho escravo. Se você ficar sabendo de alguma coisa, por favor, denuncie para ajudar essas famílias e essas pessoas. O Ângulos e Ideias fica por aqui. Se você quer assistir mais desse nosso programa e dos outros programas da TV UFMA, acesse nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima!